No sexto vídeo da série Lei da Atração Consciente e Definitiva, você vai aprender como reconhecer e como colher o fruto daquilo que você vem plantando e que acabou de chegar na sua vida. É preciso ficar atento para não perder a oportunidade. Vem comigo, eu vou lhe mostrar como faz. Olá, nós estamos na série Lei da Atração Consciente e Definitiva com o professor Dimas Patriota, e no sexto vídeo nós vamos tratar de um assunto que atrapalha muito as pessoas que estão na prática da Lei da Atração, que é o momento da colheita. Como você identifica aquilo que você plantou, né? Como você identifica como fruto, como a materialização daquilo que você plantou nos últimos dias, nas últimas semanas, nos últimos meses, está chegando na sua vida e você não está sabendo reconhecer. E justamente por isso está deixando passar, está deixando de colher. Então é uma falha técnica muito grande. Eu já detectei isso inclusive na minha vida. As oportunidades estavam passando e eu não estava entendendo. E não estava entendendo porque eu pensava que chegava de outra maneira. Então você vai aprender como é que esse sexto passo se procede na sua vida para que você não perca o momento primordial, que é o momento da colheita daquilo que você tanto vem plantando, cuidando e assim por diante. Às vezes a pessoa aprende direitinho, né? Pratica o primeiro passo, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Quando chega na hora de colher, aí a pessoa não consegue entender, não consegue reconhecer o fruto daquilo que ela mesma plantou. Chega na hora da colheita, um dos passos mais importantes, um dos passos mais cruciais, e ela está diante da oportunidade de colher o que ela plantou e muitas das vezes ela não consegue realizar isso. Esse é um dos fracassos para quem pratica a lei da atração, porque se perde na hora crucial, uma das horas mais importantes, que é reconhecer o fruto, saber que ele está maduro e ir lá com toda a emoção, com todo o entusiasmo e colher aquilo. Talvez até ele sinta um pouco de vergonha, se sinta acanhado, mas esse é o momento dele olhar e saber, né? Dele olhar e dizer: esse é o fruto que eu plantei. Chegou na hora certa, chegou na hora que eu mais precisava e eu tenho que colher. Eu não posso deixar escapar essa oportunidade, porque esse é o momento que a natureza preparou para você. E você tem que estar preparado para entender isso. Você precisa estar preparado para reconhecer o seu fruto. Essa é a sua oportunidade. Esse é o seu momento. E você não vai deixar passar. Porque no primeiro momento que você deixa passar, você está jogando fora todo um processo criador que você deu início, mas que não está aprendendo a reconhecer como um fruto, né, como resposta da natureza para suas orações, para tudo aquilo que você praticou, que vai desde o passo 1 até o passo 6. Então é muito importante que você tenha isso em mente. Eu estou vendo a oportunidade diante dos meus olhos. É a hora de colher e eu sou aquele que tenho que colher. Para não chegar na hora H, a pessoa se passa, a pessoa perde o pique, a pessoa não está preparada emocionalmente, apesar de ter feito tudo certinho, mas não se preparou e terminou perdendo o momento certo. Então você vai aprender aqui como estar preparado. Lá na Bíblia tem uma partezinha que é dita assim: esteja preparado para o dia do Senhor. Ninguém sabe esse dia. Cristo também dizia: ninguém sabe o dia da chegada do reino dos céus. Só o Pai sabe. Então você não sabe quando é que aquilo vai se materializar na sua vida. Você tem que estar preparado, tem que estar atento para poder entender. Chegou, você reconhece, vai lá e colhe.
E eu tive um aluno aqui na nossa região que o maior sonho da vida dele era ser cantor. Ele tocava bem, cantava razoavelmente bem, nada que não pudesse ser melhorado depois, mesmo porque hoje em dia, para se fazer fama na música, nem precisa cantar tão bem. Mas aí ele, todo dia na sala de aula, ele dizia que o sonho dele era ser cantor, que um dia ia ser cantor, que ele pedia sempre ao Criador para ser cantor. A questão é que ele não tinha o conhecimento, né, como praticar a lei da atração, os passos direitinho. Eu acho que ele nunca nem tinha ouvido falar a respeito. E eu sempre o estimulava a se manter firme ali, persistir nos seus sonhos, para que ele um dia pudesse realizá-lo. E eu disse, fique atento às oportunidades, as pessoas precisam saber disso, precisam saber que você canta, que você toca e que você quer ser cantor. Não esconda exatamente isso, né? Se a pessoa chamar você para cantar, você vai participando. Quando pensa que não, você vai fazendo um nome, né? Você vai colhendo aos poucos. Quando a pessoa não pratica a lei da atração de forma consciente, a tendência é essa, ele ir colhendo aos poucos, vai chegando uma oportunidadezinha aqui, outra ali, mas quem pratica de forma consciente, não, ela chega com gosto mesmo, chega forte e você colhe. Mas não é o que acontece com 90 e tantos % das pessoas. Então, ele sempre reclamando na sala de aula que não tinha oportunidade, queria ter uma oportunidade com um grande produtor e assim por diante. E aí aconteceu essa oportunidade. Um dia aconteceu um festival de música aqui na nossa região e vieram de fora vários produtores musicais e juntou muita gente, né? Aqui muita gente participou do festival, profissionais ou não, mas ele não se inscreveu. Foi meio que acanhado, foi só para assistir o festival. E eu cheguei na sala no dia anterior, eu disse, olha, essa é a oportunidade, tá cheio de produtores aqui em Penedo, já tem gente aqui na cidade, aqui rodando aqui na nossa cidade, então vá lá e fique atento, que uma hora você vai ter a sua oportunidade. E quando chegou no dia mesmo da apresentação, das finais, eu estava presente e o produtor principal lá chamou, né, convidou alguém que cantasse, que tivesse composições próprias, que soubesse realmente cantar, que já tivesse no batente há algum tempo, para subir ao palco e fazer uma apresentação de uma música. E se essa pessoa o agradasse, né, ou agradasse a sua equipe, ele iria dar a oportunidade de gravar em sua produtora. O produtor chamou umas 3 vezes e ninguém subiu ao palco. E eu estava ali por perto e fiquei atento, tentando encontrá-lo para dar uma força, e ele não subiu ao palco. Eu não o encontrei e ele não subiu, não foi se apresentar. Então o festival passou, teve a premiação de quem participou, e na segunda-feira, na sala de aula, eu perguntei a ele, cadê você que não foi lá se apresentar? E aí ele disse que ficou com vergonha, ficou com medo, começou a tremer na base, ficou com medo de ser vaiado e assim por diante. E eu disse a ele, mas aí você perdeu a sua oportunidade. Você estava no lugar certo, você estava na hora certa, com a oportunidade certa e você deixou passar. Dentro da lei da atração, o nome disso é deixar de colher o fruto daquilo que você plantou. Ele não plantou de forma consciente. E certamente foi isso que o fez com que ele não tivesse a preparação para colher o fruto do que ele pediu, do que ele tanto solicitava, do que ele tanto sonhava. E aquele sonho na vida dele, apesar de não ter sido plantado de forma correta, né, foi plantado em meio a incertezas, a dúvidas, a medos, a acanhamento, e mesmo assim se materializou, mas ele não estava pronto para colher. Para resumir a história, esse cidadão ainda hoje ele canta, só que não realizou o sonho. Ele está correndo atrás, batalhando no sofrimento, cantando aqui e ali, tentando ganhar um troco aqui e ali no final de semana, mas isso não é lei da atração. Isso não é o resultado, isso não é o fruto, isso aí é o sofrimento. Né? Quem corre atrás da vida por si só, né, na
tora no sofrimento, o nome disso é escravidão, é diferente. A lei da atração, quando vem, ela vem para lhe laurear, para lhe premiar, ela vem para dar a você os louros daquilo que você tanto busca, que você tanto buscou. Então, no caso dele, ainda hoje ele canta, mas em nenhum momento ele colheu o fruto devido do que ele tanto pedia ao Criador. Então, isso é perder o momento da colheita. E isso pode ser em tudo, em todas as circunstâncias na nossa vida, todas as circunstâncias. Daqui a pouco eu vou provar isso na Bíblia, como é que a Bíblia mostra que aquele que não colhe, além de perder o fruto, ainda corre o risco de ser castigado. Também é chamado de não chamar, não invocar o santo nome do Criador em vão. Você chama o nome do Criador, quando ele chega, você não está preparado para colher. Então é dessa forma que acontece esse sofrimento, esse problema que atrapalha tanto as pessoas que estão no caminho da lei da atração. Às vezes a pessoa fica fazendo um passo perdido aqui e ali, às vezes a pessoa fica num período apressado, cheio de ansiedade, não pratica o passo 1, que é o mais importante, e quando você não pratica o passo 1, meu amigo, o restante atropela tudo. Então você está nessa série e quer aprender a fazer direitinho, aprenda cada passo, são 10 passos. Se você praticar cada um deles de forma consciente, que é o que dá nome à série, eu garanto a você que você obtém resultados sim, e obtém resultados maravilhosos. Se você aprender direitinho, como está lá desde o primeiro passo, não vai ter problema para você. Aqui na nossa região, teve uma mulher, ela está viva ainda, tem essa mulher, que ela passou por um processo semelhante. Ela começou a ler um determinado livro, um livro muito bom, O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy. E a gente comentava muito a respeito dessa lei. Uma hora ela dizia que acreditava, outra hora dizia que não. E quando foi um dia, ela disse: eu estou praticando a lei da atração, Dimas, para conseguir uma casa. Eu quero ver se isso é verdade agora. Esse já é um erro. Você não pode fazer para ver se é verdade, para ver se acontece. Como eu expliquei no passo 4, o agricultor não planta uma semente e fica perguntando se será que vai dar certo, será que essa semente vai produzir o que ela pretende, porque uma semente tem tudo para produzir a árvore inerente a ela, mas o agricultor não fica preocupado, e ela já estava preocupada ali. Mas aí ela fez, aos trancos e barrancos, do jeito dela, ela fez lá. E em um determinado momento, ela me procurou, totalmente decepcionada, porque ela ganhou uma casa. Só que ela ganhou uma casa dessas casas de conjunto, desses projetos governamentais, onde a pessoa ganha uma casinha pequenininha, ali são várias casinhas, uma do lado da outra. E ela estava muito brava, muito chateada. Disse: então essa casa eu mesmo não quero, eu não vou querer. E foi um cidadão que trabalhava na prefeitura que lembrou dela, pegou a chave e foi entregar na mão dessa pessoa. A chave não, o documento. Eles pegam a chave no dia da entrega lá. E aí, quando ela soube que tinha ganhado aquela casa, ela ficou decepcionada. Ela disse: professor, eu não fiz a lei da atração para uma casinha pequenininha dessa, não. Eu fiz para uma mansão. Eu queria que essa mansão fosse a maior mansão da cidade. Eu não queria uma casinha pequenininha, não. Eu queria uma casa com piscina, com tudo. E aí a gente foi lá no local da casa, olhar a casa. Quando chegou lá, realmente a casa é um embrião. É apenas um lugarzinho pequeno para você crescer depois com o tempo. E a casa dela, a casa que ela ganhou, era uma casa de esquina. Tinha um espaço enorme do lado. E aí eu disse a ela: pegue essa casa, guarde. Você não sabe como é que a natureza age. Se você fez e ela trouxe isso não quer dizer que ela terminou já com o trabalho dela. Pode ser o início, pode ser que ela esteja
começando a chegar na sua vida e você precisa saber reconhecer isso. Digo, segura essa chave, é uma coisa que você vai receber praticamente de graça, então guarde isso, fique com você, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E aí ela ainda chateada, a gente voltou para casa, eu a deixei na casa que ela estava morando alugada e fui para minha casa. E aí eu passei uns 6 meses sem vê-la. E posteriormente ela me convidou para a casa dela e lá ela me contou o que aconteceu depois. 15 dias depois ela foi comprar uma enxada para limpar o terreno em volta da casa. E a empresa de material de construção que onde ela foi comprar, estava fazendo um sorteio. Então a pessoa preenchia um boletozinho pequenininho e ficava participando de um sorteio lá. Ela nem sabia o que era, preencheu lá às pressas, pegou a enxada e veio embora. No final de semana posterior, ela ganhou alguns R$1.000 de material de construção. E ela, não sabendo, sem entender direito, pegou o material, levou para casa. Com algum tempo depois, menos de 2 meses depois, ela recebeu um dinheiro do Estado, chamado aqui no nosso estado de precatórios. Era um dinheiro que muitos funcionários sequer tinham mais confiança de receber. E ela recebeu. Saiu naquele lote e ela recebeu. Foi mais de R$130 mil na época. E aí eu não tive mais contato com ela, foi justamente quando ela me chamou para o aniversário dela, onde ela me contou essa história. E quando eu cheguei lá, a casa dela estava linda. Uma casa bonitinha, toda arrumadinha, grande, e tinha até piscina. E aí ela disse: professor, eu estou achando incrível isso, porque eu fiquei muito chateada quando eu recebi a casa. Só que agora eu estou observando que eu não queria uma mansão. Eu queria uma casa justamente dessa. Ela morava sozinha com um filho. E ela disse: eu queria justamente uma casa desse jeito, aconchegante, arrumadinha, bonita. Ela está no tamanho certo para a gente. E tem até a piscina que eu queria. Então, o resumo da história é esse. Você precisa aprender a reconhecer e não pode deixar passar a oportunidade. Porque eu garanto a você também que se ela tivesse entregado aquela casa, não tivesse aceitado, ela iria sofrer uma penalidade muito grande da natureza, porque você não pode deixar de colher aquilo que você planta. Você tem que saber reconhecer. Quando você deixa de colher, acontece um problema sério na sua vida. Você, além de perder o fruto, você ainda é castigado, entre aspas, porque a natureza vai precisar de um tempo para que você coloque em prática novamente, né? Então é preciso entender isso. Você tem que estar atento para saber reconhecer e dar continuidade, saber que não é assim. Você pensa no elefante, a natureza joga um elefante em cima de você. Né? Você imagine essa cidadã que eu acabei de me referir. Ela sonhou, ela quis, ela pediu, ela praticou para uma mansão. Ela ganhava um salário, né, ganha ainda como aposentada hoje, um salário pequeno no estado. Você imagina uma pessoa com um salário pequeno com uma mansão. Até a dificuldade de manter aquilo ela iria ter. Então a natureza é sábia. Você não pode pensar num trem e a natureza jogar um trem na sua casa. Não é assim que acontece. Você precisa entender que a natureza vai moldar a situação e vai fazer com que aquilo comece a se materializar na sua vida. Tem coisas que vêm pronta, mas você vai passar por um processo dentro daquilo, que é justamente o processo da colheita. Você não pode achar que a natureza vai fazer a parte dela e a sua parte. Não, ela faz a parte dela e você tem que fazer a sua. Você já imaginou uma pessoa que praticasse a lei da atração para ganhar na loteria, por exemplo, e ele nunca jogasse na loteria? Não, tem que fazer a sua parte. A sua parte não é só plantar. Lembra que o 5º passo que a gente acabou de ver, que está aqui o vídeo nesse canal, né, nessa série, ele fala dos cuidados que você tem que ter depois que planta ou durante a plantação. Né? Então você tem que ter cuidados com isso. Você tem que cuidar daquilo que você está plantando.
Não é só plantar e achar que a natureza vai fazer a parte dela e vai entregar para você empacotadinho, bem direitinho. Não, ela vai fazer a parte dela, mas você tem que estar pronto para fazer a sua parte, que não é pequena. A parte da pessoa que está plantando, que está praticando a lei da atração é grande, ela é muito vasta, né? O consciente faz uma coisa e o subconsciente faz outra. Você é a parte do subconsciente. Você tem que fazer a parte visível da coisa. Você limpa o seu terreno, você prepara o seu terreno, você escolhe a semente, você planta, você cuida, você colhe e vem mais algumas coisas pela frente até o 10º passo. São 10 passos para quem pratica a lei da atração. Nessa série, você aprende a lei da atração de forma consciente. Não é uma questão de ter um videozinho dizendo, você faz uma oração, uma mentalização. Não, isso é vídeo para conseguir visualização no YouTube. Né? Aqui não é o objetivo aqui é ensinar você a praticar a lei da atração de forma consciente. Você já viu aquela história das pessoas que dizem assim, como foi que chegou o sucesso na sua vida? A pessoa diz, eu não sei, eu estava lá na hora certa, no momento certo, e ali deu tudo certo. Não, esse é a hora da materialização, é a hora da colheita. No mínimo a pessoa vinha praticando, só que inocentemente, aos trancos e barrancos. E lá, uma hora, sem a pessoa perceber, aquilo se materializa. Só que isso acontece 10 anos, 15 anos, 20 anos, até um dia acontecer. E você praticando de forma consciente, não. Você tem um tempo pré-determinado, como o agricultor tem o tempo determinado. Ele sabe mais ou menos que ele planta um milho hoje e daqui a 4, 5, 6 meses ele colhe. Não precisa passar 2, 3, 4 anos. Cada lavoura tem o seu tempo, então cada coisa tem o seu tempo. Dando aqui uma dica primordial para você entender essa questão da nossa colega aqui, que eu mencionei sobre a mansão que ela pensou, é porque ela praticou a lei da atração de forma atravessada. Né? Qual foi o erro dela aqui? Além do ficar decepcionada e não querer colher em tese o que ela plantou. Foi o fato dela ser uma pessoa muito humilde e praticar a lei da atração para conseguir uma mansão. É desconexo, né? A própria natureza não entende isso, ela vai saber com as suas leis, com a sua sabedoria, que não funciona aquilo está desconexo. Né? A pessoa é humilde e quer uma mansão, como é que você vai manter isso? Então qual seria a maneira correta de praticar isso? Quer dizer que a pessoa não tem condição de ter uma mansão? Tem sim, mas a questão é assim, primeiro você trabalha o seu lado pessoal, primeiro você pratica a lei da atração para você crescer enquanto ser humano, enquanto pessoa, enquanto um ser cidadão, enquanto um ser dentro da sociedade. Né? Quando você crescer ali, aí sim você pode ter o que você quiser, porque uma coisa fica compatível com a outra. Aqui você é compatível com isso, e a lei da atração entende isso e vai praticar isso para você. Quando você cresce, né, ela vai materializar coisas na sua vida compatível com o seu nível. A gente está cheio de exemplos aí de humoristas que cresceram, aí sim compraram mansões. Mas observe o humorista no início da sua carreira, no início do seu empreendimento, já com uma mansão. Fica sem sentido, chama a atenção das pessoas, chama a atenção dos ladrões, chama a atenção disso, daquilo. A própria lei, a própria natureza vai ver que aquilo é desconexo. E ela é sábia, ela é inteligente, ela faz as coisas de forma consciente, de forma clara, objetiva, criteriosa. Lembra que eu disse que a lei da atração é impiedosa? Então ela não tem pena de você, ela vai fazer as coisas dentro de um procedimento legal, de um procedimento lógico, de um procedimento que harmonize a situação. Né? Uma pessoa pode ter uma mansão. O mundo está cheio de pessoas ricas, maravilhosas, perfeitas, mas ao invés dela querer primeiro a mansão, ela tem que praticar primeiro o seu crescimento pessoal, né? O seu crescimento, o seu desenvolvimento, para que ela chegue naquele nível da mansão. Então, quando ela chegar ali,
Aí ela diz, agora eu posso ter uma mansão, então eu vou praticar isso para a mansão. Mesmo que ela não tenha o dinheiro suficiente para aquilo, mas como pessoa ela já está dentro daquele nível. Você imagina uma pessoa morando em um bairro bem humilde, uma pessoa humilde, vamos dizer, sem emprego, que adquire esse conhecimento e vai praticar a lei da atração para ter uma Ferrari. Observe que é muito desconexo isso, né? Qualquer pessoa sensata iria dizer, mas por que você não faz para crescer como pessoa? Aí sim você ficaria uma pessoa, entre aspas, podia ser dentro do meio artístico, dentro de qualquer meio, né? Qualquer meio. E aí você se tornaria uma pessoa equilibrada financeiramente, aí sim a natureza poderia lhe dar uma Ferrari, mas não ali naquelas condições. E aí a pessoa pode dizer, mas quando eu crescer financeiramente eu posso comprar uma Ferrari. Mas não é essa a situação. A questão é que você não pode, a natureza pode lhe dar o que você pedir, só que ela vai tentar adaptar aquilo à sua situação, para que não traga um problema para você ao invés de uma solução. Imagina uma pessoa no bairro pobre com uma Ferrari. Ela ia chamar a atenção de todo mundo, e além dela não poder manter aquela Ferrari. Então, tudo tem o seu sentido, tudo tem a sua lógica, senão você vai sofrer ao invés de ter uma coisa agradável, maravilhosa, que é o que se pretende com a lei da atração, né? Então entenda isso. Você tem duas funções depois do quinto passo, que é entender que se você for fazer para finanças, né, para a obtenção de bens materiais, você tem que estar naquele nível. Então, primeiro você tente fazer a lei, praticar a lei da atração para o seu crescimento pessoal, para que você se desenvolva. E aí, uma vez acontecido isso, que isso é extremamente fácil dentro da lei da atração. Qualquer pessoa, independente de cor, de raça, de religião, independente de qualquer coisa, você tem condição de sair daquele local, você tem condição de crescer, você tem condição de se expandir. E aí sim, tudo vai vir para você, né? Cristo dizia uma coisa interessante, ele dizia, quando eu for levantado da terra, todas as coisas eu atrairei para mim. Então, quando você praticar a lei da atração de forma consciente, você vai subir, né? Você vai ser erguido naquela situação, e as coisas que você quer, que você precisa, que você almeja, que você sonha, começam a ser atraídas, entre aspas, para você. Então entenda esse processo, que você não perde o pique e você não perde o momento exato da colheita, que é tão importante. Tem uma história que eu acho muito engraçada e que mostra um pouco bem essa situação, que diz respeito a um cidadão que dizia a todo mundo que tinha a maior fé do mundo no Criador, né? Ele dizia em Deus, eu tenho a maior fé em Deus. E uma das vezes ele estava trabalhando na roça e uma barreira se rompeu onde estocava água para a sua região, e essa água, né, diante de uma chuva muito forte que estava tendo na região, a barreira quebrou, né, a barragem estourou e a água desceu e invadiu a cidade. E ele estava na roça, e enquanto isso, né, a família dele conseguiu, no meio das outras pessoas, conseguiram sair, a prefeitura agiu rápido e levou a família dele para um lugar seguro, e ele chegou depois, né, ele ia chegando depois, e ele, quando chegou, sem saber do que estava acontecendo com a família, que a família já tinha sido removida, ele foi direto para casa, no sufoco, né, já com água dentro de casa, água já na metade das paredes, e ele foi lá para tentar salvar a família e alguma coisa dentro de casa. Quando ele chegou lá, ele percebeu que a família não estava mais dentro de casa. E aí ele ficou em casa ali aperreado, e aí a água foi subindo e foi chegando mais água a ponto dele subir no telhado da casa. E aí alguém passou com uma canoa, né, uma pessoa, um morador da região passou com uma canoa e disse, bora fulano, vamos embora, a água, vem mais água aí. E ele, não, eu não vou, porque eu tenho fé em Deus e ele vai me salvar dessa situação. E aí o cara foi embora com a canoa.
Posteriormente veio um cidadão com uma lancha a motor e passou por ele e também chamou: vamos fulano, entra, ainda cabe você aqui, ainda dá mais uma pessoa aqui. E ele disse: não, eu não estou sendo castigado por Deus, eu vou conseguir me salvar disso daqui. E quando pensou que não, por último, veio o corpo de bombeiro, já providenciado pela prefeitura, com uma lancha inflável do bombeiro, e encostou perto da casa dele, né, e disse: vamos que vem muita água aí. Ele disse que não, é claro que isso é uma fábula, né? A fábula diz que a água subiu e ele morreu afogado. E ao chegar no céu, ele foi tirar satisfação com o Criador. E disse: logo eu, que sou uma pessoa que tenho tanta fé no Senhor, o Senhor me deixou morrer afogado? E aí o Criador disse: eu mandei lancha, mandei canoa, mandei o bombeiro e você não quis. Então a questão é essa: você precisa estar atento para a materialização das coisas na sua vida. Como esse cidadão dizia que tinha muita fé em Deus, chegou uma hora dele colher isso, né, dele provar isso para as pessoas. E ele não conseguiu provar que tinha fé em Deus. Morreu, né, perdeu a vida à toa por conta disso. Perdeu a vida, né, aqui na terra à toa por conta disso. Então é necessário que a gente esteja atento, né, para os acontecimentos em nossa volta, que é uma resposta daquilo que você busca, uma resposta daquilo que você tanto procura, que você tanto plantou. Não sei se vocês acompanharam uma história que foi muito divulgada na televisão. Um cidadão, né, um empregado, um funcionário, muito pobre, sofredor, que vinha pedindo ao Criador uma quantidade de dinheiro para melhorar a sua vida. E ele passou a vida toda trabalhando nessa situação, sempre sonhando com um volume de dinheiro relativamente grande que desse para dar uma vida melhor a ele mesmo e a sua própria família. E isso na vida dele, e acontece com milhões e milhões de pessoas, acontece porque você não tem o conhecimento, então você não pratica a lei da atração consciente. Ele está plantando dentro do mato, ele está jogando a semente dele dentro do mato. Ele tem uma boa intenção, ele tem uma plantação a fazer, mas ele está fazendo numa mente poluída, cheia de ansiedade, de problemas, de medo, de dúvidas, de dívidas, de preocupações, meio mundo de coisa. Mas no meio de tudo isso ele tem aquela vontade de crescer na vida, de ter uma coisinha melhor, de ter uma vida melhor e assim por diante. Isso é a vida de milhões e bilhões de pessoas. Então ele começou a praticar isso a vida toda. Em um determinado momento, já tarde na sua vida, ele foi chamado por um empresário da região para demolir uma casa, né, uma residência que o empresário tinha comprado numa chácara. Era uma casa que tinha antiga e o empresário queria fazer uma casa nova e ele foi convidado para demolir. E aí o empresário disse: eu vou lhe dar tudo que tiver aqui, o que você puder aproveitar nessa casa pode levar para você, eu não quero nada, eu só quero que você derrube a casa e me entregue com um chão limpo. Então ele se dirigiu até a chácara e lá demoliu a casa. E ao demolir a casa ele encontrou um cofre, e dentro desse cofre ele não encontrou nada a não ser documentos antigos, velhos, cartas velhas, papéis. E aí ele chamou o dono e mostrou. E o dono disse: eu não quero nada, pode levar esse cofre velho, toque fogo nesse papel se você quiser, eu não quero nem saber, pode levar tudo. E aí o cara pegou o que ele quis lá, o que ele achou que poderia salvar ainda, e levou. E acontece que já em casa, ele foi abrir o cofre, olhar dentro do cofre como funcionava, e ele encontrou umas partes soltas dentro do cofre, antigo, já velho. E quando ele abriu essas partes, encontrou vários pacotes, maços de dinheiro, válido ainda, lá dentro do cofre. Um monte de dinheiro. Dinheiro bastante mesmo para resolver a vida dele. E aí, o que foi que ele fez? Ele disse: não, eu só quero o que é meu. E aí pegou o dinheiro e levou para o dono da chácara.
E quando chegou lá, o dono da chácara, quando viu o dinheiro, claro, pegou o dinheiro, deu uma mixariazinha a ele, e ele voltou para casa com um pouquinho de dinheiro de nada e perdeu tudo aquilo que ele tinha pedido ao Criador durante tanto tempo. O Criador deu de mão beijada a ele, a natureza moldou a situação para ele e ele não foi capaz de colher aquele fruto. Ele não soube reconhecer que era a resposta da natureza, porque a chácara já tinha sido entregue em leilão, né? Os antigos donos, os donos daquele cofre já tinham morrido há muito tempo, a casa já tinha sido leiloada, ninguém ia saber, sabia mais, nem lembrava daquele dinheiro, nem parentes antigos dos donos da chácara. O atual dono viu o cofre, sabia e permitiu que ele levasse, e ele mesmo assim, né, o dinheiro não ia fazer falta para ninguém, ele não estava roubando ninguém, não estava assaltando ninguém, não estava mentindo para ninguém. Aquilo sim foi a materialização do que ele tanto pediu ao Criador. E o que aconteceu? Ele não colheu. Ou seja, passou o resto da vida pobre, sofredor, cheio de privações, não por falta de oportunidade, não por falta de resposta da natureza. Não, a resposta veio, mas ele não estava preparado para colher e deixou o fruto passar. Quando a pessoa não colhe, o que é que acontece numa árvore? O fruto nasce, se desenvolve e amadurece. Fica esperando o quê? Que o agricultor, o dono, vá lá e colha. Quando ele não faz, o que é que acontece? Aquele fruto cai, apodrece e ele perde. Ou então alguém vem de fora e o pega. Pode ser pessoas boas ou pessoas más. E isso tem algum fundamento? Tem alguma comprovação disso? Tem. Existe na Bíblia, lá em Mateus, no capítulo 22, ali nos primeiros versículos, uma parábola que fala a parábola do banquete nupcial. Inúmeras interpretações já foram dadas para a parábola do banquete nupcial. E com todo respeito aos estudiosos, eu também tenho conhecimento na área, eu tenho formação na área. E eu sei que muitas interpretações estão totalmente equivocadas. Muitas interpretações satisfazem apenas o ego exacerbado de quem o faz. A interpretação mais óbvia do banquete nupcial é sem dúvida nenhuma com relação ao reino dos céus puro e simples chegando na sua vida, se materializando na sua vida. Vejamos o que é que diz na íntegra a parábola do banquete nupcial. Então a parábola diz o seguinte: um rei preparou um grande banquete, completo com tudo, e convidou pessoas da sociedade para o acompanharem nesse banquete. Então ele disse o dia, disse a hora, e quando foi naquele dia, naquela hora que o rei determinou, ele colocou tudo na mesa, pronto para os convidados. Mas quando chegou nesse dia, nenhum convidado apareceu. Cada um apresentou uma desculpa. Um estava doente, um tinha um trabalho para fazer, outro precisava viajar. Cada um deu uma desculpa. E ninguém veio para o banquete que o rei preparou. Nenhum convidado. Então, qual foi o procedimento do rei? Ele pegou os seus empregados e mandou que saíssem à rua e chamasse todo mundo, chamasse pessoas boas, pessoas más, e viessem para o seu banquete. E assim foi feito. Os empregados saíram e todos que eles viam na rua chamavam, as pessoas vieram. Tinha pessoas boas e pessoas más. E lá eles comeram, se fartaram da comida. E aí, dentro desses convidados, tinha uma pessoa que o rei olhou e disse: por que você não está vestido apropriadamente? Você não está com as vestes nupciais. Por que você está aqui? Então mandou que os empregados o amarrassem e colocassem para fora.
Então, cada coisa dessa tem o seu fundamento. O rei é a natureza, é o Criador, é a terra. O banquete é justamente o fruto, né? Na hora da colheita, ele está ali na mesa, pronto para ser utilizado. Os convidados é você, né? A pessoa que pratica a lei da atração, foi convidado para comer aquilo ali, para colher o fruto, e eles não vieram. Alguns ainda maltrataram os empregados do rei. Uns ainda mataram os empregados do rei. Então isso acontece na nossa vida hoje, no dia a dia? Claro que acontece. Acontece quando você deixa de colher, né? E aí qual foi o procedimento do rei? Mandou chamar todo mundo na rua, indiscriminadamente. Pessoas boas e pessoas más. Por que isso é permitido pelo Criador? Porque existem pessoas boas que entram no terreno de uma pessoa para roubar uma manga sem ser ladrão. Ele entra porque está com fome, né? Existe isso, a pessoa que rouba porque o filho está com fome. Não é uma pessoa má, necessariamente má. E existem os que são maus, aqueles que vão não porque estão com fome, porque estão precisando, mas eles vão para escarnecer de você, para desmoralizar você. Mas por que isso é permitido? Porque você não fez a sua parte, né? Às vezes pode ser pessoa da própria família, pode ser conhecido, pode ser amigo ou desconhecido também. A natureza permite que isso aconteça na sua vida, porque você não cumpriu a sua parte. Então, quando você coloca em ação a lei da atração, você tem que estar preparado para cumprir todos os passos, porque senão acontece o que acontece com bilhões de pessoas. As pessoas ficam praticando na doida, né, aos trancos e barrancos, uma coisa atravessada, uma coisa para cá, outra coisa para lá, sem ser na ordem correta, e obviamente vai sofrer com isso. Ao invés de ter um resultado plausível, um resultado agradável, ela vai perder mais do que ganhar. Então, as pessoas que são permitidas entrar na sua vida para tirar o que você plantou, só são permitidas por conta disso. Quando você pratica a sua parte, quando você faz a sua parte, não. Ninguém encosta, porque o próprio Criador não permite, a natureza não molda a situação para isso. Então, os convidados é você é essa pessoa, que na hora de colher o fruto você é avisado, você tem um sinal, você é mostrado a você que está na hora de você colher. É justamente o convite que o rei mandou para as pessoas. Quando você não vem cumprir aquilo, quando você não vem fazer a sua parte, aí ele permite que outra pessoa vá e faça. E essas pessoas não precisam ser necessariamente más. Podem ser pessoas boas também, até pessoas da sua própria família. Vem tirar aquilo que é seu por conta disso. E o Criador permite isso, a natureza permite isso, permite porque você não está cumprindo a sua parte. Do mesmo jeito que acontece em um sítio, que o dono do sítio não colhe os seus frutos. Vem gente de fora e colhe. E às vezes nem é ladrão, às vezes vai fazer aquilo porque está lá abandonado. E às vezes as pessoas fazem isso não é porque são más, elas estão fazendo isso porque estão vendo tudo abandonado, os frutos estão nascendo, amadurecendo, caindo e apodrecendo no chão. Então as pessoas estão com fome, vão lá e comem. Por quê? Porque você não está fazendo a sua parte, você não está colhendo aquilo que você plantou. Então assim acontece na nossa vida em todos os aspectos, no dia a dia. Se você está praticando a lei da atração de alguma forma, inocentemente ou não, da forma correta ou não, você tem a obrigação de colher. E se você não colhe, você perde. Quando a pessoa diz assim, o fulano ganhou um prêmio assim, aconteceu isso, e que coincidência, foi uma coincidência danada, um cara tem muita sorte. Não, ali a sorte dele é que ele conseguiu colher algo que ele vinha plantando, né, inocentemente, ou aos trancos e barrancos, às vezes até sem perceber, só com aquela vontade na sua mente. E um dia chegou o momento e ele foi lá e colheu, mesmo sem querer ou sem perceber, mas na hora que disse você tem que fazer, ele foi lá e fez. Então isso é coincidência. É coincidência porque ele não tem consciência daquilo que está fazendo. Aí isso é chamado
coincidência. Mas não existe coincidência. O que acontece é isso: a sua mente consciente e o seu subconsciente se harmonizam e produz algo para você e você colhe. Quando você não colhe, deixa de ser coincidência, deixa de ser um momento agradável para você, deixa de ser tudo na sua vida. Você vai se lamentar por muito tempo, né, porque não conseguiu colher aquilo. Eu já vi inúmeras histórias dessa mesma forma. Então, com relação à parábola do banquete nupcial, tudo se encaixa dentro do processo da lei da atração. O rei é o princípio criador, o banquete é o fruto, o convidado é você, né, que pratica a lei da atração, que tinha inicialmente o merecimento, tudo era para você, o rei preparou tudo para você, mas como você não foi no dia, ele chamou todo mundo, ele permitiu todo mundo ir lá e se aproveitar daquele banquete. E a pessoa que foi retirada de lá, que pessoa é essa? Onde é que ela se encaixa nisso? Essa pessoa simboliza os ladrões, né, os assaltantes, os bandidos, que ele nem foi convidado, né, ele não plantou, ele não foi convidado posteriormente, né, na segunda leva dos convidados, que são pessoas comuns, ele entrou sem nada, absolutamente nada. Ele entrou porque viu todo mundo entrando, então mesmo sem ser convidado, ele foi tentar se aproveitar daquilo que não era dele. Os outros também não plantaram, mas foram permitidos pelo rei, foram convidados pelo rei, e ele não. Ele nem plantou, nem foi convidado e queria se aproveitar disso. Então ele é o ladrão, é o assaltante, é o bandido, que ainda hoje acontece isso, né? O ladrão não é bem-vindo dentro da sociedade. Se o ladrão rouba, é porque ele não plantou. Então ele está querendo alguma coisa que não foi ele que plantou. Esse é o problema. Ainda hoje eles são amarrados, são presos, são detidos, são punidos, né? Alguns nem tanto, porque a própria humanidade se encaixa dentro do problema, mas que de alguma forma o plantador, né, você, o praticante da lei da atração, não cumpriu a sua parte. É por isso que até ele, o ladrão, vem, mesmo sem permissão do Criador, ele entra na sua vida para tirar aquilo que é seu, aquilo que você não está colhendo, aquilo que você não está usufruindo. Então fique atento, porque você precisa estar ligado nisso, para você não perder a oportunidade, para você reconhecer a oportunidade e ali você está preparado no momento certo para ir lá e colher. O que acontece com relação aos relacionamentos pessoais? A pessoa que pratica a lei da atração para obter um cônjuge, né, um companheiro, uma companheira, o que acontece? Às vezes a pessoa pratica a lei da atração para isso, só que quando essa pessoa chega na vida dele, o que acontece? Ele não reconhece, né? Acha feio, acha feia, não acha interessante, tem vergonha da pessoa e não quer. Então a natureza, quando você faz para obter um cônjuge, né, um companheiro ou uma companheira, o que é que a natureza vai buscar para trazer para você? Ela vai buscar virtudes, qualidades que lhe complementam. Ela não vai buscar uma pessoa que seja especificamente bela, a não ser que quando você for fazer a sua semente, você for plantar, você deixe isso claro. Né? É possível, isso é possível tranquilamente. A natureza vai trazer para você a pessoa, mas vai trazer a pessoa que tem as virtudes que lhe complementam. Se você busca beleza no outro, ela vai fazer isso, mas você tem que deixar isso claro na semente, está ensinado lá no 4º passo. Se você não prestou atenção a isso, a natureza vai dizer, a natureza sabe o que você precisa e ela vai dizer, ele precisa de companheirismo, de uma pessoa virtuosa para ajudá-lo nisso ou naquilo, ele precisa de uma pessoa que seja amigável, companheira, então ele vai buscar, aliás, a natureza vai buscar a pessoa que tem, né, que nela se encerram aquelas virtudes que lhe complementam. Se a aparência dela é boa ou não, quem vai dizer é você na semente lá.
Então, o que você busca numa pessoa precisa ficar esclarecido na semente. E nunca busque uma pessoa por beleza, porque uma pessoa bela, ela pode ter virtudes e defeitos que não condigam com a sua personalidade. E aí vai ser um problema para você. Ao invés de trazer uma coisa boa, vai trazer um problema. Lembre que a pessoa é um ser vivo, que tem vida própria, que tem vontades próprias, e você tem que aprender a lidar com isso. Então a questão é essa, com relação a relacionamentos, é talvez uma das maneiras mais difíceis, porque você não quer ou não acha que deve reconhecer o outro. Você não entende isso como uma resposta da natureza para você, como o fruto daquilo que você plantou. Então, quando você for fazer a sua plantação, pegue a sua semente e especifique, seja claro, a natureza só entende aquilo que você precisa. Então, se você precisa de algo que seja completo, coloque lá. Eu preciso de virtudes, preciso de beleza, preciso disso, disso e disso. E aí a natureza vai achar alguém que se encaixe dentro dessa busca sua, dessa semente que você plantou. E aí você tem que estar preparado para reconhecer. Às vezes a pessoa já está do seu lado por ali em algum canto e você não percebe. Ela só vai se mostrar para você de alguma forma, né? Às vezes a pessoa é de fora, você encontra numa reunião, você encontra num momento até de dificuldade, e naquele momento se materializa, e você tem que estar preparado para a colheita, e ali botar em ação tudo aquilo que você plantou. Então você tem que ficar atento. A hora da colheita é imprescindível para que você não perca o momento certo da sua colheita, para que você fique atento, né? Eu estou fazendo questão de deixar isso bem fixado nesse vídeo, para que quem estiver assistindo realmente aprenda que esse é um dos momentos mais cruciais, um dos momentos mais importantes para aquele que está praticando a lei da atração. Você não pode jamais praticar todos os passos até o 5º passo, e quando chegar no 6º passo, que é um passo importantíssimo, se perder, se passar, deixar passar a oportunidade, não levar em consideração um passo tão importante. Então preste atenção a isso. O fruto é importante ser reconhecido e você é importante estar preparado para reconhecê-lo, para colhê-lo e assim por diante. Que isso fique então bem esclarecido e bem fixado em sua mente, para que você saiba especificamente que é tão importante quanto plantar é colher. Você não pode jamais, em hipótese alguma, deixar esse momento tão maravilhoso passar despercebido na sua vida. Você tem que estar atento a esse momento imprescindível. Esse é o passo que talvez mais complique a vida das pessoas, das que estão praticando a lei da atração, que é justamente o dia, o momento, a época da sua colheita. Então fixe bem isso em sua mente, deixe isso bem claro, deixe isso bem esclarecido, notório. Diga com você mesmo, este é um dos passos mais importantes nesse processo, para que não perca o fruto, não perca aquilo que pretende se materializar na sua vida como resposta do que você vem plantando. A pessoa diz, eu não sabia que a lei da atração era assim, eu pensava que imaginava aquilo e caía pronto na nossa porta. Não, é por isso que as pessoas se perdem. E muitos outros se aproveitam dessa ignorância das pessoas e ficam mentindo o tempo todo, dizendo isso é assim, isso pode, isso não pode. Não. A lei da atração é criteriosa, impiedosa, ela nunca vai ter pena de você, né? Como o Criador. O Criador não é bom, o Criador é justo, ele dá aquilo que você planta. Então preste atenção a isso, fique atento. Você está praticando a lei da atração? Então siga todos os passos.
Se não está praticando ainda, volte lá nos vídeos, na Lei da Atração Consciente e Definitiva, né, na série. Então vá lá, comece a assistir a todos os vídeos da série desde o início, comece a anotar cada detalhe e comece a praticar. Não tenha pressa, não tenha ansiedade, né? Você deve praticar o passo desde o primeiro. Desde o primeiro, você tem que... Aquele é o mais importante de todos, porque se você não fizer aquele, você não faz nenhum outro de forma correta. Você pode até querer praticar a partir do quarto passo, mas vai passar problema como todos esses que eu acabei de citar só nesse vídeo aqui. Então, o objetivo desse vídeo, que é um objetivo incrível, né, fantástico, porque ele mostra a você que você tem que estar atento, preparado, né, totalmente estimulado, motivado e pronto para botar a mão naquilo que você plantou. Isso pode aparecer em forma de oportunidades, de pessoas, de bens materiais, de viagens, de conquistas pessoais, de muitas outras coisas. E você tem que estar atento. O que foi que eu plantei? Eu plantei uma semente de viagem. Então, no momento certo, vai aparecer essa viagem para você e você tem que colher isso, você tem que participar. Eu plantei para uma casa, você tem que saber que o seu nível e como é que a casa deve chegar na sua vida. Às vezes ela chega até maior do que você espera, às vezes chega menor, que é para poder crescer junto com você, e você tem que estar atento para isso. Eu fiz para um carro, então preste atenção como é que você vai colher esse carro. Ele vai chegar na sua vida, pode ser através de um sorteio, pode ser através de um presente, pode ser através de dinheiro mesmo. A natureza dá um jeito de você conseguir meios para obter aquele carro. Eu ensinei a fazer isso lá no quarto passo. Assiste o vídeo novamente, anote os detalhes e você vai aprender a plantar para qualquer coisa. Para as conquistas pessoais, então tá lá mostrando como. Você tem que estar preparado para saber reconhecer. Para os relacionamentos, dessa mesma forma tá lá mostrando. E você tem que estar preparado para reconhecer. Quando chegar, você vai sentir isso. A resposta vem na sua cabeça como se desse um toquezinho, como se apertasse o interruptor e você vê uma luz acender dentro de você. Então é aqui, é ali, essa é a oportunidade e assim por diante. Não negligencie as oportunidades. Quando chegar, colha. Depois você decide o que vai fazer com aquilo, mas colha, você não pode deixar de colher, porque quando se deixa de colher é como se invocar o nome do Criador em vão. Você está plantando tudo, está fazendo tudo, e quando chega na hora de colher, você não reconhece, você tem vergonha, você fica chateado, se decepciona, porque você não praticou corretamente, você não praticou da forma certa. Você não praticou todos os passos. Na maioria das vezes plantou dentro do mato, né? Antes de tirar o mato, você quis botar a semente junto do mato. E aí dá problema no futuro, na hora da colheita. Então esse vídeo tem como esse objetivo, mostrar a você que você tem que estar atento, preparado, saber reconhecer para não perder a oportunidade. Porque quem perde a oportunidade, além de perder, né, além de não colher, você ainda é castigado, porque a terra tem um tempo depois daquela colheita para começar a produzir outra produção, né, para ter outra colheita. É todo um processo, vai custar daqui para frente a começar tudo novamente. Então você tem que estar preparado para que você, além de não perder o fruto, você também não seja castigado. É castigado entre aspas, tá? Não é que o Criador vai lhe castigar. É porque o processo é natural mesmo. A sua mente, ela vem praticando uma coisa, vem praticando. Quando aquilo chega no momento crucial, né, exato de ser colhido, se você não colhe e vai querer fazer de novo, vai começar o mesmo protocolo de novo. E aí você já está decepcionado, né, já está incutindo emoções e sentimentos de decepção, de ansiedade, de dúvidas, e aí atrapalha todo o processo. Então preste atenção a isso, que você vai longe. Se você praticar direitinho, você não tem como perder, como se decepcionar com a lei da atração. Pratique de forma correta todos os passos,
principalmente o primeiro. Os passos principais mesmo são primeiro, quarto, o sexto passo, e aí vem outros passos pela frente. Já no próximo passo, que vai sair agora na próxima quinta-feira, o próximo passo diz respeito ao que fazer depois que você colhe. Você vai ver também quantas falhas as pessoas cometem porque não sabem o que fazer quando colhem aquilo que elas plantaram. Até isso a pessoa precisa entender também. Então isso vai ser no próximo passo, no 7º passo, que será já na quinta-feira. Eu sou o professor Dimas Patriota e esta é a série Lei da Atração Consciente e Definitiva. Eu vejo você no 7º passo. Um forte abraço.